A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no céu, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Simão, minha querida senhora, nós estamos aqui para mais um vídeo de apologética nas Sagradas Escrituras. E hoje é uma refutação maravilhosa. Desde já, meus queridos amados irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas para os seus grupos. Essas apologéticas, lembrando que é para católicos, para instruir católicos na fé, ensinar católicos a conhecer sua fé por meio das escrituras, mostrando que as escrituras sagradas é um livro 100% católico. Meus queridos amados irmãos e irmãs, quem não já ouviu dizer e provar pela Bíblia Sagrada que Jesus é Deus? Você já ouviu muitas das vezes isso? Já sabe até onde estão os versículos? Mas hoje eu quero te apresentar um vídeo curto, mas de muita relevância. Eu vou apresentar alguns versículos, não passa de 5 versículos. Talvez eu vou te apresentar uns 2 que você já conheça, ou 3. Mas eu vou te apresentar outros que você não conhece, que são versículos que provam que Jesus é Deus. Mas vejam, dentro da Sagrada Escritura, desde os relatos veterotestamentários, existem mais de 100 versículos dentro da Bíblia que provam que Jesus é Deus. A começar do Gênesis, capítulo 1. Lá estava o Pai, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 3, fala no versículo 2 que o alento de Deus, no grego, fala que o alento de Deus estava sobre as águas. Traduzindo nas nossas Bíblias, não é? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 3 diz que Deus disse, faça-se luz, ali estava a palavra, faça-se. João escreve isso no seu evangelho, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Então aquela palavra que saía da boca de Deus era o próprio Jesus. Como que o alento de Deus, o respirar de Deus, fosse o Espírito Santo, e a palavra de sua boca, o próprio Jesus. É o que nos apresenta o evangelho teológico de São João, dando essa bela explicação da narração do Gênesis capítulo 1. Mas não compete agora trazermos sobre a Trindade. E o primeiro versículo que nós nos deparamos com ele, para mostrar essa grande verdade, que o protestantismo diz que Jesus não é Deus, e diz também que Jesus, que a Virgem Maria não pode ser mãe de Deus, porque ela teria que gerar Deus, e Deus estava antes do não existir, ele já existia. Isso é heresia. Uma mãe, quer dizer que uma mãe, ela tem que criar, ela cria o braço do filho, ela cria a perna do filho, ela cria os olhos do filho, ela diz, não, eu quero loiro, não, eu quero moreno, não, eu quero ruivo. É dessa maneira? Não. Então a lógica falsa protestante de não crer que Maria é mãe de Deus, é porque Maria teria que criar Deus. Ela teria que formar Deus, dedo por dedo, unha por unha, no seu ventre. Veja a lógica sem cabimento protestante. Né? E, no entanto, não é assim. Quando nós vemos aqui, por exemplo, nós não vamos precisar colocar na tela, nós vamos colocar apenas 2 versículos só na tela. Mas quando nós pegamos Isaías capítulo 7, versículo 14, o grande sinal, não é? Vai dizer, por isso o próprio Deus vos dará um grande sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, né? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você vai aqui na estrelinha e diz, Emanuel significa Deus conosco. Se nós pegarmos no evangelho de Mateus capítulo 1, vai estar lá Deus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então logo mostra, meu querido irmão, minha querida irmã,
No versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Capítulo 1, versículo 23, quer dizer que nesses mínimos detalhes, nós não estamos percebendo o que quer dizer e o que significa o nome Emanuel. Essa é a prova clara, e isso está na Bíblia desses protestantes que não acreditam que Jesus é Deus. Sobretudo os pentecostais unidos. Aqui nessa bela árvore, nesta manhã, enevoado, para gravar este vídeo. Então, nesses detalhes, irmão Fábio, eu já li muito isso, mas você não viu os detalhes do verso. Não percebeu que Emanuel significa Deus conosco, então Jesus é Deus. Porque se seu nome é Emanuel, e Emanuel é Deus conosco, então Jesus é Deus. Ou não, protex. Logo nós vemos que Mateus, no capítulo 22, vai nos assegurar, versículo 43, essa grande verdade. Nós vamos pegar do versículo, e esses nós vamos colocar na tela, certo, diretor? Nós vamos pegar do versículo 43 a 45. Põe na tela, certo, diretor? Mateus 22, 43 a 45. Olha só. Isso é Jesus falando, ó. Jesus disse assim o que Davi respondeu. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sobre a inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo, olha agora, veja, Davi chama quem de Senhor? O próprio Jesus, olha só. O Senhor, 44, ó, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como é ele seu filho? Volta para mim, santo diretor. Veja. Aqui nós estamos vendo uma evidência clara de que Davi, e essa passagem se encontra lá no Salmo 109, verso 1, em que Davi diz, o Senhor disse a meu Senhor. Veja, Davi está dizendo, Deus disse a Jesus. Veja, o Senhor disse. O Senhor Deus disse a Jesus, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi assim ou não foi assim? Até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então tudo foi colocado ao domínio de Jesus. Veja, o Senhor disse ao meu Senhor. Está claro ou não está que Jesus é Deus? Quem é que pode ser chamado de Senhor? Ainda mais que o judeu só tem um Senhor na sua vida, Deus. Não é? Isabel é clara quando chama Jesus de Deus. Que é que a honra, Isabel no capítulo 1 de Lucas, versículo 43, que honra tenho que venha me visitar, né? Que honra tenho eu que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Vocês estão vendo o quanto é a mãe do meu Senhor? O Senhor do judeu é Deus? É ali até o verso da Teotocos, a grande mãe de Deus. Vocês estão percebendo? Quando nós nos deparamos com o capítulo 20 de João, versículo 36, Tomé toca nas chagas de Jesus. Tomé sente as chagas de Jesus. Tomé tem um encontro com Jesus ressuscitado. Cai de joelhos aos seus pés. Quando ele toca em Jesus e diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. A gente não vai pegar, mas só para... Eu disse 36, não, eu disse 28. Capítulo 20, versículo 28. Respondeu Tomé, meu Senhor e meu Deus. Espera aí. Meu Senhor e meu Deus? Nós vimos, acabamos de ver em Mateus 22, versículo 44, uma passagem do Salmo 109, versículo 1.
O Senhor disse a meu Senhor. Aí Jesus disse: como pode Deus dizer para si mesmo? Não, Deus disse para o Filho. Era do Filho que Deus estava falando, interroga Jesus. Falando aos escribas e fariseus que ele é Deus. E aí Filipenses vem maravilhosamente. Ele, sendo Deus, não se usurpou, não se fez do seu ser igual ao Pai. Olha só. Vamos pegar aqui só para 2,6, ó, de Filipenses. Põe na tela, diretor. Filipenses 2,6, olha só. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Volta para mim, diretor. Veja. Sendo ele igual a Deus, sendo ele Deus, Filipe diz: mestre, mostra-nos o Pai no Evangelho de João. E aí Jesus diz para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou contigo e ainda me pergunta: mostra-me o Pai. Olha aí. Aqui tem um ditado do Nordeste que diz: meia palavra para um bom entendedor basta. Veja só o que Jesus disse a Filipe. A resposta de Jesus para Filipe: Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estamos contigo, há tanto tempo a nossa intimidade contigo, agora é hora de mostrar o Pai. Filipe, há tanto tempo estou contigo, não crês tu que quem me vê, vê o Pai? Olha aí. Então, meia palavra para um bom entendedor basta. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aqui, sendo Deus, não se fez, não se orgulhou. Como diz aqui a Sagrada Escritura, não se usurpou, diz a tradução do Peregrino, de sua igualdade para com Deus. Não. Mas nós temos na Sagrada Escritura um versículo que ele é o mais claro de toda a Bíblia. De todo o Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse. Esse é o versículo mais claro que nos prova que Jesus é Deus, 100% Deus. Irmão Fábio, o que é que você vai fazer? Eu nada. Vou mostrar o que está escrito na Sagrada Escritura. Meus irmãos, esse capítulo 1 de Hebreus, todo o capítulo, todos os 14 versículos, vai mostrar a teologia, vai mostrar a cristologia, parte da cristologia. O capítulo 1, todo o capítulo 1 do livro de Hebreus. E nós vemos que esse algo teológico maravilhoso de provar a essência divina do Cristo e de mostrar que verdadeiramente Ele é Deus. Eu gostaria de ter a Bíblia Novo Mundo, tradução Novo Mundo das Testemunhas de Nada, para mim ver como é que está escrito esse versículo nela. Porque todas as Bíblias protestantes está escrita a mesma coisa que você vai ouvir, aliás, você vai ver aí na tela, da Bíblia da Ave Maria. Coloca na tela, Santo Diretor. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, na tela. Meus irmãos, não tem versículo em toda a Bíblia mais claro do que esse para provar que Jesus é Deus. Veja aí, vamos lá. Ao passo que do Filho diz, Deus diz do seu Filho. Está lá no Salmo 103, verso 4. O teu trono, ó Deus, veja, ao passo que do Filho Deus diz. Deus falando do seu Filho, preste atenção. Veja, o versículo 8 e o versículo 9 prova que Jesus é Deus. E o versículo 9 é o grande pacata que nós vamos dar. Outra vez, ó. Ao passo que do Filho diz. Deus falando do seu Filho, ó. O teu trono, ó Deus. Esse ó Deus aqui é Jesus. Ó Deus subsiste para a eternidade.
o cetro do teu reino é cetro de justiça. Veja, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz que ele governará as nações com cetro de ferro, o chamado cetro de justiça. Olha o versículo 9 agora, dá o grande paca, vamos dar agora, ó. Amastes a justiça, odiastes a iniquidade. Olha agora. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Volta para mim, diretor, agora. Pacata! Aqui está. O quê? Você ainda não entendeu? Ah, não acredito. Veja só, é Deus falando do seu filho. Veja, Deus diz, por isso, olha só, a parte B do 9, ó. Por isso, ó Deus, esse ó Deus está fazendo referência a quem? A Jesus. Ó Deus, o teu Deus, veja, ó Deus, Jesus, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu com óleo de justiça. Isso está no Salmo ou não está no Salmo? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Não sabestes como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em palavras, em obras? Como Deus ungiu, quer dizer, isso já eram as narrações veterotestamentárias que iria acontecer com Jesus. E o salmista, é claro, quando diz que Deus ungiu a Jesus, o seu filho. Eu acabei de falar para você, isso está onde? Isaías 44, versículo 7. Ó Deus, Jesus, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu. Esses dois versículos, em toda a Bíblia, em toda a Sagrada Escritura, é o mais claro de todos. Aonde mostra, e veja que esse Deus aí, ó Deus, está em maiúsculo. O teu Deus também está em maiúsculo. Traduzindo, ó Jesus, o teu Deus, o teu Pai te ungiu. É claro, meus queridos amados irmãos e irmãs, mais claro do que isso não canta um galo, diria meu professor de Bíblia, o Prado Lustor. Então veja só, outra vez, diretor, vamos colocar os dois versículos para nós lermos, né, sem parar. Vamos colocar de novo na tela aí, ó, versículo 8 e 9, ó. Ao passo que do Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, é Jesus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. É cetro de justiça. Veja, lá no capítulo 17 de João, versículo 22, Jesus vai dizer, Pai, eu dei-lhes a glória que me destes. Veja que aqui Jesus deu a glória. E lá em Lucas 22, 28 e 29, assim como o Pai colocou ao reino o meu favor, eu coloco em favor de vós agora o reino, veja. Então, é o que está dizendo no versículo 8, ó. Ao passo que do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste, veja, para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça, veja, que é o reinado de Cristo, o reino de Cristo, que já reina com sua igreja. Ao 9, amastes a justiça, odiastes a iniquidade. Jesus amou a justiça e odeia o pecado. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mas mais que aos teus companheiros. Volta para mim, seu diretor. Então, meus queridos amados irmãos, está claro nesse versículo, né, essa questão. Eles adulteram a Bíblia. Se nós vermos João no capítulo 1, no seu Evangelho Teológico, João capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no princípio era, se for no hebraico é verbo, se for no grego é palavra, né? Ave Maria é verbo, porque ela veio do hebraico, essa parte. Vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo era, no princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Está dizendo que Jesus, desde o princípio, estava com Deus. E que Jesus também é chamado de verbo. E que esse verbo, Jesus, é Deus.
E esse verbo se fez carne e habitou entre nós, no versículo 14. Do grego nós vamos ver a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Acho que mais claro do que é isso, meus irmãos, não canta um galo, né? Porque a Sagrada Escritura ela é clara demais para quem busca entender com amor. No princípio era o verbo. Veja, no princípio era o verbo. Quem? Deus, vírgula. E o verbo estava junto de Deus. Veja, está dizendo que o verbo estava junto de Deus. Quem é o verbo? Veja, no princípio era o verbo. Quem é esse verbo? Jesus. E o verbo, Jesus, estava junto de Deus. Pai, esse Deus aqui, Pai. E o verbo era Deus, Jesus. E Jesus era Deus. Pacata. Então, meus irmãos, mais claro do que isso, não canta um galo. Quando o gato é preto, se tem os pelos dele na mão, para provar e mostrar que ele era preto. É o que faz o nosso professor de Bíblia, o Prado Lustoro, mostrando para essas heresias de crença unitária. E essas heresias, elas não só adulteram os seus exemplares das Escrituras, como eles também adulteram o sacramento do batismo em Atos dos Apóstolos, mentindo que os apóstolos não seguiram, como Jesus ensinou, o batismo na fórmula trinitária de Mateus 28, 19. Veja a confusão que fazem. Porque Pedro já disse, eles adulteram as cartas de Paulo, não só as cartas de Paulo, como toda a Bíblia Sagrada, 1ª e 2ª de Pedro, capítulo 3, verso 16. Eles adulteram tudo. Que pode sair de doce de uma bica amarga. Você vai tirar um dia a água doce de uma fonte que só sai água salgada? Não tem como tirar. Você só vai tirar água doce de uma bica doce. Não vai dar água doce numa bica salgada. Sempre vai sair a água salgada. Vai brotar sempre a água salgada. É assim as heresias atuais. O protestantismo, quando eles adulteram e deturpam para suas próprias condenações. Segunda bula papal do primeiro Papa. Né? Capítulo 2, verso 16. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, eu espero que tenha ficado esse vídeo nesses poucos versículos, nessas poucas explicações, num vídeo curto até, porque os vídeos sempre meu que eu faço é de 30 minutos, meia hora acima, mas para mostrar para você nessa manhã que Jesus é 100% Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É ou não é? Couro pelo sovaco. Não esqueça aquele like, se inscreva, contribua. Você contribuindo com esse apostolado, você está contribuindo, compartilhando. Não é? Em alguns vídeos meus tem o Pix, para quem quiser nos ajudar. Sempre precisando da sua ajuda, porque necessitamos. Se nós não precisássemos, nós não colocávamos Pix. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.